Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Ademar Pereira, empresário, proprietário da Escola Atuação e do Espaço Torres, professor de matemática, pós-graduado em administração, gestão de pessoas e psicologia do trabalho e educador há mais de 30 anos. Ele é filiado ao Partido Republicano da Ordem Social, PROS, número de campanha 90. A mediação é da jornalista Gisele Camargo, que você acompanha agora. Ademar Pereira é empresário, proprietário da Escola Atuação e do Espaço Torres, professor de matemática, pós-graduado em administração, gestão de pessoas e psicologia do trabalho, e educador há mais de 30 anos. Filiado ao Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, número de campanha é 90. É com você, Gisele. Muito obrigado, candidato. Boa noite, obrigada pela presença. Conseguiu ligar o microfone? O senhor construiu carreira no setor privado. Por que decidiu ser candidato nesse momento da sua vida? Qual acha que pode ser a sua maior contribuição como candidato nessas eleições? E como será a sua relação com o governo do Estado, caso o senhor seja eleito prefeito da cidade? Bom, boa noite. Vocês me desculpem, eu estou com alguma coisa que está trancada aqui. Eu estou fazendo bastante campanha de rua, de caminhão e tal. Eu acho que vento, chuva, Curitiba tem essas coisas. Então, vocês desculpem que vai ficar... A minha voz já não é grande coisa, agora sim ficou bem esquisita, né? Bom, na verdade, eu aceitei o convite do PROS para ser candidato a prefeito. E acertei por quê? Eu tenho dito isso, eu sou fruto das indignações da sociedade. Nós fomos para a rua, e nós não fomos para a rua só para tirar um governo, nós fomos para a rua para tirar um jeito de fazer política. Né? Eu sou empresário, eu trabalho há 40 anos, tenho 30 anos que eu moro em Curitiba. Eu escrevi bastante, eu fui presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Eu tenho uma vida política institucional. Eu sou hoje vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. E eu tenho um pouco de vivência por isso, que eu sempre fui muito crítico da forma como se administra o nosso dinheiro. Eu sempre critiquei muito a ineficiência do setor público, né? Eu costumo dizer que a ineficiência do setor público no Brasil, ela beira os 100%, porque a gente paga um monte de dinheiro de imposto e quase não tem nada, só serve para pagar folha de pagamento, burocracia. Para quem empreende no Brasil, em Curitiba, é muito difícil. Eu tenho empresas aqui há 30 anos. Hoje a gente, para ter um alvará, uma licença, demora 6 meses, 1 ano. Um alvará para construir uma loja na cidade. Então, assim, o Estado brasileiro é um Estado perdulário e muito, muito, muito caro. Então, eu aceitei o desafio para apresentar para Curitiba uma proposta de gestão da cidade, de soluções para os problemas da cidade. E é isso que nós fizemos. Eu aceitei o convite em fevereiro, quando fui convidado pelo PROS, e já comecei ali em março a estudar, conversar com as pessoas para ver quais eram os nós da gestão, que eu tenho certeza que o problema está na gestão e na zero deficiência da gestão. E hoje nós temos, no nosso plano, se vocês quiserem acessar, está no nosso site. Nosso partido foi o primeiro a ser registrado, foi o primeiro que apresentou o plano. O nosso plano é copiado hoje por todos os candidatos, os nomes, inclusive, dos projetos, porque eles não têm plano. Eles têm um plano de ganhar a eleição em 2018. Eles não têm um plano para a cidade. O plano deles é se apropriar da cidade para pegar os recursos da cidade para eleger o próximo senador, o próximo governador.
Eu sou um cara muito crítico e acho assim, como é que vai ser o relacionamento com o governo do Estado? Vai ser um relacionamento civilizado, mas dentro da ética e correto. Eles têm as obrigações deles e nós temos as nossas. A partir do ano que vem, vai ser muito difícil o governador não enfrentar o problema da metrópole, como ele não enfrentou até hoje nenhum governador, porque tem o Estatuto da Metrópole, uma lei federal que obriga o Estado, os governos da cidade, da capital, né, da metrópole, e os prefeitos de todas as cidades da metropolitana sentarem para resolver os problemas de mobilidade, problema de lixo, problema de água, os principais problemas que afetam, porque é um absurdo o que aconteceu, por exemplo, em Curitiba agora com a desintegração do transporte, como se o cidadão que mora em São José, ou em Piraquara, ou em Pinhais, ou em Araucária, fosse um cidadão de segunda categoria. Ele vai para Curitiba para trabalhar, para gerar riqueza na cidade. E ele não pode usar o ônibus. É o fim da picada, vocês me desculpem. O senhor é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Nos últimos anos, a procura por serviços públicos aumentou consideravelmente na educação, havendo uma migração de estudantes de escolas particulares para a escola pública. Como o senhor conciliaria os interesses de um gestor da educação privada e um gestor da educação pública ao mesmo tempo? Veja, eu acho que as coisas não são contraditórias. A escola particular, ela presta um serviço público. Então, ela presta um serviço para a população. A única diferença que tem é que o pai paga a mensalidade diretamente para a escola. Na escola municipal ou na escola estatal, a gente paga diretamente para o governo. Então, as pessoas pagam a escola também. Na escola municipal de Curitiba, custa R$ 900 por aluno, por mês. É mais que a média, é mais de 30% do preço da minha escola. E eles prestam um serviço muito inferior da escola. R$ 900 é a média que custa. Nessa média tem o custo de R$ 400 que eles pagam para 9 mil crianças de creche, que as creches comunitárias prestam para a cidade. Estão nessa conta. Então, o custo é maior que R$ 900. Então, não há nenhum problema eu ser um gestor de escola. Eu sou um gestor de escola, sou um gestor de espaço de evento, tenho empresa, eu sou gestor de empresa de buffet. Eu sou um gestor de serviços. E a cidade é um centro de serviços. A gente precisa ter gente que entenda de serviço. Serviço é um produto, ele é prestado de pessoas para pessoas. Serviço é diferente de produto, diferente de comércio, né? Eu tenho um pouco de experiência nisso, acho que eu posso contribuir bastante com a cidade. Durante o debate na TV Bandeirantes, o senhor afirmou que conhece os bairros da cidade em que é preciso que os candidatos andem de ônibus para que entendam como funciona o deslocamento das pessoas até o centro da cidade. Em seu plano de governo, o senhor inclusive afirma que a URBS não evoluiu com o tempo e se transformou em um problema para a Prefeitura de Curitiba. A pergunta que eu lhe faço é: com qual frequência o senhor utiliza o transporte coletivo e quais são as suas propostas para adequar esse modal às necessidades da população, mantendo uma tarifa acessível? E, para finalizar, ainda uma última pergunta sobre o transporte: qual que é a sua posição sobre o aplicativo Uber? Você faz umas perguntas que demoram muito tempo para responder. Eu não utilizo com muita frequência o transporte urbano atualmente. Eu utilizo de vez em quando. Por exemplo, eu estou no Boqueirão, já fiz isso algumas vezes. Vou de carro até o terminal do Carmo e pego o ônibus lá, o vermelhão, vou para o centro. É muito mais prático, né? Então, eu utilizo algumas vezes. Não utilizo mais, já utilizei em horário de rush, né? Mas não utilizo mais assim. Como proposta para melhorar o sistema, nós temos que fazer duas coisas. A primeira é reintegrar de volta. A segunda é focar o serviço de transporte urbano no usuário. Para isso, nós criamos um projeto e temos uma proposta de bilhete único. O bilhete único, ele funciona, é muito simples como ele funciona. Funciona no mundo todo, só não funciona no Brasil. Qualquer capital, qualquer cidade na Europa que tenha 300, 400 mil habitantes, tem um bilhete único. O cidadão paga uma taxa por mês e usa o transporte urbano para ir para o serviço e usa... Não precisa ir em terminal, fazer integração, não precisa nada. Ele paga por mês, ele usa para ir na igreja, usa para ir no shopping, usa para passear, usa para ir onde ele quiser, usa para ir no mercado. O cidadão pode fazer uma opção de não ter carro.
Aqui em Curitiba não é possível, ele tem que ter o vale transporte para ir para o serviço, tem que ter um carro para ir para a igreja, para ir no mercado. Não dá para ele usar, sai muito caro. O preço da tarifa, ele é caro porque está focado no negócio, está focado em pagar uma tarifa, uma passagem. Nós temos que transformar isso num valor mensal em que as pessoas possam usar o transporte. O transporte urbano de Curitiba, em 10, em 15 anos, perdeu 30% dos passageiros. Não é à toa que perdeu, o serviço é muito ruim. Ele não é focado no usuário. A Urbis não é um problema, a Urbis é o problema para a cidade. Ela atrapalha toda a cidade. Ela atrapalha o transporte urbano, atrapalha os táxis, atrapalha qualquer projeto que você queira fazer na cidade. É um orangotango do século passado. O software que eles usam de monitoramento de ônibus, eu estive visitando esses dias lá, eles usam, é um software que tem 10 anos. Um software que 10 anos é como se você usasse um aparelho de telefone celular, daqueles do monitor verde ainda, e quisesse acessar o WhatsApp, né? E eles pagam alguns milhões por ano para usar esse software. É uma empresa absolutamente ineficiente, que é cara e atrapalha muito. Em relação ao Uber, eu disse isso para os taxistas, alguns não gostam, mas eu já disse isso para eles. O problema dos taxistas não é o Uber, é a Urbis. O Uber, não adianta você querer, não vai ser possível proibir ele em Curitiba, porque não foi possível proibir ele em lugar nenhum. Você precisa, se você proibir o Uber, já vem mais 2, já tem 2 aplicativos chegar. Nós não podemos proibir a tecnologia. O Uber chegou e encantou a população. As pessoas querem Uber. O que a prefeitura fez para barrar o Uber? Ela deveria ter feito alguma coisa. O que ela fez? Ela deixou as pessoas que querem ganhar o dinheiro com o Uber brigar com as pessoas que querem ganhar dinheiro com o táxi. Isso é irresponsabilidade. Não enfrentou o problema. Teria que ter. Eu tenho uma proposta, eu falei já para os taxistas isso. Tem que regulamentar o Uber, fazer eles pagarem para prestar serviço, e precisa facilitar a vida do taxista. Eu vou fazer um aplicativo de motorista particular para os 3 mil taxistas de Curitiba, que vai funcionar assim, ele vai ser um auxiliar para quem não quer usar o ônibus e não quer usar o carro. Ele pode contratar um tanto de quilometragem do táxi, e ele tem um motorista particular. Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui na Unibrasil, peguei um táxi lá no centro, chego aqui, daqui 15 minutos eu vou sair daqui, eu passo uma mensagem, chega um motorista aqui me pegar, me leva onde eu quiser. Eu compro lá 500 quilômetros por mês, pago um valor, se eu pagar mais, eu pago um pouco mais. É como a gente paga quando o telefone é celular. Isso é usar inteligência. Não se usa inteligência, porque a Urbis não tem. Uma das propostas do teu plano de governo é transformar a Secretaria da Defesa Social em Secretaria da Segurança Social. Com o crescimento da violência nas cidades, o senhor acredita que o município deva se responsabilizar por políticas de segurança pública, mesmo sendo essa uma responsabilidade constitucional definida pelo Pacto Federativo dos Estados? Desculpe, gente. Eu realmente acredito o seguinte, que a prefeitura e a cidade têm que enfrentar os problemas. Não dá para ficar jogando para a plateia. Na segurança, ninguém mais aguenta não poder andar na rua. A cidade investiu um monte de dinheiro contratando guarda municipal, carro, viaturas, treinando essas pessoas, e eles ficam fazendo segurança dos prédios. Eles não conseguem trabalhar porque há um choque, não tem integração entre as forças. Então, quando eu propus no plano mudar o nome da secretaria, é para que a cidade possa enfrentar o problema e fazer a conexão entre a sociedade, a segurança privada, que nós temos 10 mil pessoas na segurança privada fazendo segurança, vigilância em Curitiba, e a Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai fazer o primeiro atendimento dos problemas de segurança, que a grande maioria dos atendimentos são pequenos problemas de segurança. Fazer o atendimento, e daí, se for o caso, leva para a delegacia. Mas hoje, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, o Guarda Municipal já tem alguns bairros que funcionam assim. A empresa de segurança privada tem uma parceria informal com a Guarda Municipal, e eles funcionam melhor, tem menos violência no bairro, funciona bem, todo mundo se sente bem, o guarda se sente fazendo o trabalho, a sociedade se sente mais segura. Essa é a ideia, fazer funcionar como um todo. Mas só para vocês terem uma ideia,
o guarda pegou lá um meliante qualquer, lá fazendo 10 horas da noite. Ele preenche um formulário com 2 vias e leva na delegacia. Aí ele pega esse papel, vai para o escritório dele e tem que digitar os dados no sistema da prefeitura. Pô, gente, nós vivemos no século XXI, vamos fazer tudo automatizado, isso não custa quase nada para fazer, mas isso não é feito, porque não tem eficiência, não tem foco. Então, a proposta nossa é simples, é a guarda assumir o papel, contratar mais alguns guardas e fazer com que dê o primeiro atendimento, como é nos Estados Unidos. Nós temos essa discussão legal do Pacto Federativo, mas eu observei, dá para fazer, tem que desamarrar algumas questões, mas dá para fazer. A gente assiste filme americano, vocês já viram, tem os problemas, é o guarda da cidade que atende. E se tiver um tiroteio e tal, ele chama apoio, chama SWAT. E aí vem o cara armado, com equipamento e tal, para fazer o atendimento. Mas isso é 1 em cada 1000 casos que tem. Aqui em Curitiba, talvez no começo, a gente tenha 1 a cada 300. Né? Mas isso diminui com o enfrentamento do problema. Nós temos que acabar com a política do não dá nada, gente. Nós temos 2 grandes problemas no Brasil hoje. E nós vamos morrer, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas nós vamos morrer lutando contra eles. Um é o coitadismo e o outro é o não dá nada. Nós vamos precisar enfrentar isso. Não dá para criar seres humanos coitadinhos e não dá para também não dar nada na vida das pessoas. Tem que dar problema. No que diz respeito à educação, o seu plano de governo afirma que é necessário acabar com o modelo de promoção automática do ciclo básico, sabendo que a eliminação deste modelo acarretaria num aumento de custos para a prefeitura. O que o senhor propõe para melhorar o ensino e o rendimento das crianças no ciclo básico? E falando em educação, o senhor aborda em seu plano de governo que o uso de drogas é problema de segurança pública. Esse problema também não passa pela educação e pela saúde pública? Passa por tudo. A sociedade é um conjunto, você tem toda a razão. Quando você fala lá do ciclo básico, né, essa é uma parte que eu tenho um certo conhecimento. O que acontece hoje na educação da cidade? Você pega umas crianças no primeiro ano e empurram eles para o segundo. Uma boa parte deles já conseguiu decodificar, mas uma boa parte não. Quando eles chegam no segundo ano, todos misturados, a professora não dá conta, ela tem que nivelar por baixo. Quando empurram eles para o terceiro ano novamente, ela tem que fazer novamente o nivelamento por baixo. É o que eu chamo do pacto da mediocridade. Você pega os bons alunos e transforma eles em alunos medíocres. O que tem que ser feito? Que é onde eu falo de acabar com o ciclo básico. É reter os alunos no primeiro ano. Essa é uma discussão meio complexa para fazer aqui, dá para fazer. Quando a gente for conversar com os pedagogos da prefeitura, a gente vai ter que conversar, tem que ser prefeito primeiro. Mas assim, você retém os alunos que não conseguiram no primeiro ano. Quantos por cento são? Não dá 10%. Se fizer o trabalho direitinho no primeiro ano. Nós já fazemos isso há 20 anos. Você retém no primeiro ano e só os que tiverem condições vão para o segundo. Por que você tem que... Ele precisa reter? Tem 4 ou 5 grandes fatores. O primeiro e o mais importante é a imaturidade. A criança é muito novinha, não só de idade. Tem um irmão mais novo, tem umas questões assim de maturidade. A maioria deles. É só esperar mais um ano, eles vão bem. Alguns outros aí se dividem em 25 síndromes conhecidas. Tem que tratar, tem que identificar. Não vai ser possível identificar no primeiro ano, na maioria das vezes, vai identificar no segundo, mas você já começa a melhorar quando eles vão amadurecendo. Quando ele chegar no segundo, você sabe que tipo de síndrome ele tem. Déficit de atenção, essas coisas da modernidade que as crianças têm. Então, aí o que acontece? Se você põe de 100 alunos, você põe 90 no segundo ano. Você não vai reprovar mais nenhum até o 5º ano. Eles vão decodificar. Os que tiverem dificuldade, que vão aparecer no segundo ano, você faz contraturno escolar com eles, com apoio pedagógico, só para recuperar a questão pedagógica, e a coisa vai embora. Nós vamos zerar essa questão de hoje. Curitiba tem 45% das crianças do 5º ano que não sabem ler um texto de 10 linhas e dizer o que leram. É o analfabeto funcional. Tem que parar com isso, gente. Nós estragamos a vida dessas crianças escolar deles. A metade dessas crianças não termina o ensino médio, mais da metade. Não termina, não é porque o professor do ensino médio é ruim, não termina porque não sabe ler.
e todo o aprendizado acontece no 6º ao 9º e no ensino médio, é interpretativo. Ele tem que ler um questionário, ler um texto e tem que responder pergunta, tem que interpretar. Então, na sua opinião, o problema está no aluno, na absorção do conteúdo e não na forma como ele é passado? Ele não aprendeu a ler e depois ele não consegue mais. Você teria que... Ele lê manchetes, entende? Mas ele não consegue ler um texto e dizer assim, eu leio o texto e dizer o que leu. Isso que, entende? Ele não consegue, ele só consegue ler manchete, ou no ônibus, sabe, a placa do ônibus, placa de trânsito, sabe? A gente abre agora, candidato. Acho que eu não respondi tudo, né? Não sei, o senhor respondeu? Eu só falei da educação, você perguntou mais umas coisas ali. Falando em educação, o senhor aborda em seu plano que o uso de drogas, a gente falou toda a questão de drogas, seria só um problema de segurança pública, esse problema também não passa pela questão da educação e pela saúde pública? O problema das drogas é muito sério isso que você perguntou, por isso que eu lembrava que tinha uma resposta certa, é séria. Qual que é o problema das drogas? Quando o aluno tem 10 anos, ele vai para o 6º ou 9º, 10, 11 anos, ele vai para a escola estadual, né? Mas ele continua morando na cidade. Ele vai para uma escola estadual num período e fica na rua no outro período. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que tirar as crianças da rua. Nós não podemos fazer contraturno escolar para os alunos do 1º ao 5º só. Nós temos que fazer do 1º ao 5º também. Mas nós temos que ter atividade para crianças que têm mais de 10 anos. Por quê? Porque eles ficam na rua ou ficam nos condomínios da cidade. Nos condomínios, na cidade toda tem condomínio de apartamento, condomínio de sobrados e tal. Eles ficam lá, não tem o que fazer. E eles ficam, as crianças de 11, 12 anos com adolescente de 16, 17 anos. Vocês são muito jovens, não vão se lembrar disso, mas talvez quem tem um pouquinho mais de idade sabe disso. Como é que era antigamente no Brasil? Foi assim, o pai, a mãe dava conta dos filhos até os 10 anos. Todo mundo ia para a escola, voltava para casa, a criançada ficava tudo brincando junto. Quando o piá fazia 11 anos, por aí, a mãe já não dava mais conta dele. Ele ia com o pai trabalhar. Ou ia para a roça, ou ia trabalhar com o pai e tal. E as meninas ficavam em casa. Isso na Europa foi resolvido no início do século XX, quando se decidiu que as crianças não podiam mais trabalhar. Como é que eles resolveram? Criaram a escola integral lá na Europa. Qual é o integral na Europa? É das 9 às 5 da tarde. E a sociedade se organizou assim. Aqui no Brasil nós não nos organizamos assim. Aqui nós saímos de casa às 7 da manhã e chegamos às 7h30, 8 horas da noite. Nós temos que pensar a sociedade e temos que pensar nas nossas crianças, senão a gente vai ficar enxugando gelo, tratando gente drogado, porque as crianças aprendem com os adolescentes, porque você separava os meninos das meninas, contei a história da família lá, e iam trabalhar, iam se ocupar. Uma criança de 11 anos não pode ficar junto com um adolescente de 16 anos, sozinho, porque ele vai aprender as coisas boas da vida, vai aprender antes do tempo. Eu sempre digo que a gente aprendeu umas coisas muito boas, e são 3, dos 14 aos 18 anos. A gente aprendeu e nunca mais esqueceu. Eu não vou falar aqui para vocês que tem muita menina aqui. Mas a questão das drogas, ela é uma questão séria, e ela é uma questão que não é enfrentada na base da sociedade. Porque as famílias têm que trabalhar, não tem o que fazer com as crianças. O Estado, a cidade tem que dar conta disso. No nosso projeto nós temos a descentralização da gestão, e na descentralização da gestão nós temos o enfrentamento disso através dos festivais, nós chamamos de festivais, que é o final do processo, Festival de Cultura e Esportes, por regional. A cidade de Curitiba tem 10 cidades dentro de 180 mil habitantes. Não dá para administrar ela do jeito que se administra através da secretaria de forma centralizada. Ela tem que ser descentralizada. E lá, em cada uma das cidades, terá que ter esse contraturno escolar. Nós vamos fazer com nossas crianças 2 coisas. Nós vamos despertar talentos culturais, esportivos, e no limite, se não fizermos nada disso, naqueles que não têm essas habilidades, nós vamos desenvolver sensibilidade esportiva, musical, sensibilidade artística, porque eles vão se ocupar nos clubes amadores da cidade, que são entidades privadas que vivem vendendo pastel para pagar a conta de luz. E na verdade não é dar dinheiro para eles, é dar trabalho para eles, fazer com que eles atendam nossas crianças. Então, quando você fala das drogas, nós temos que enfrentar a questão das drogas na ponta da drogado, mas nós temos que parar de enxugar gelo, temos que parar de criar criança para as drogas.
Já que o senhor achou respeitoso deixar de explanar uma ideia por ter mulheres na plateia, eu vou começar com a pergunta da plateia, que é a seguinte: qual que vai ser o papel das mulheres no seu governo? Não é por as mulheres, é porque as mulheres muito novinhas e os meninos muito novinhos aqui. Mas, né, o papel das mulheres eu acho que é o papel que tem na sociedade da mulher. Eu sou do interior, eu sou um cara nascido lá no Rio Grande do Sul, me criei em Cascavel, eu tive uma educação bem tradicional. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres e elas terão um papel fundamental naquilo que as mulheres podem fazer. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu vou trazer, que vai trabalhar comigo se eu for prefeito, e é uma mulher, que vai ser minha secretária de educação, por exemplo, né? Então eu trabalhei a minha vida inteira com mulheres, né? Eu trabalhei no Bamerindos, né? Eu me lembro que o pessoal que coordenava a equipe não gostava de trabalhar com mulher, e eu gostava. Eu falava, não, eu prefiro trabalhar com as mulheres. E eu trabalho a vida toda com mulheres, né? Eu tenho na escola 200 e poucos funcionários, 200 mulheres, né? Então eu sou suspeito para falar, porque eu admiro demais as mulheres e a capacidade que elas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu admiro as emoções na flor da pele delas. Então eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só não entro nessa discussão de gênero porque eu acho que não é necessário. A senhora acha que a discussão de gênero não é necessária? Não é necessário. A gente tem que respeitar as mulheres porque são mulheres, respeitar os homens porque são homens. Não tem que ficar discutindo isso, quem é mais ou quem é menos. Não existe. As pessoas se completam. Não tem por que fazer essa discussão. Eu não entro nessa. Tem que respeitar. Tem a discussão, vamos debater, tudo bem. Mas não precisamos fazer isso para tratar questões de trabalho, para tratar eficiência. Se um homem é mais eficiente naquela atividade, vai ser o homem. Se é a mulher, e pronto. Não tem por que entrar nessa discussão. Ok. No que a sua candidatura se diferencia das demais? Por que votar no senhor e não no Afonso Rangel, que também é um candidato dos empresários? Bom, eu não acho que ele é o candidato dos empresários, mas se você está falando... Mas eu também... Esse espaço é para a pergunta da plateia. Essa pergunta foi feita pela plateia. Eu também não sou o candidato dos empresários, né? Eu acho que eu sou o candidato da cidade, né? Eu sou um candidato que tem uma experiência empresarial, né? Não sei se você comparar com o Rangel, eu conheço ele assim, en passant, né? Mas a resposta que eu tenho falado para as pessoas é assim: nós temos um plano para a cidade, nós temos um plano para resolver os principais problemas da cidade, considerando inclusive que a cidade vai diminuir a arrecadação ano que vem, que vai ter um orçamento menor, e considerando inclusive que tem quase 1,5 bilhão de dívida atrasada da prefeitura, nós temos um plano para fazer a cidade funcionar. Mas eu acho que tem uma outra resposta que eu vou dar para vocês, e vocês me desculpem se parecer arrogante, mas eu acho que assim, ou vocês vão votar 90, ou vocês votam nos outros e deixam como está. Vocês não se preocupem, vocês estão satisfeitos com como estão as coisas, vocês deixem assim. Pode votar em qualquer um, que vocês vão... O resultado vai ser muito parecido do que a gente teve nos últimos 30 anos na política do Brasil e de Curitiba, né? Porque eu vejo assim, eu sou uma pessoa que tem uma visão, e eu não estou aqui para me fazer na política, eu não tenho pretensão, nunca sonhei em ser prefeito da cidade. Eu aceitei o desafio de fazer uma proposta para a cidade. E aceitei porque eu acho que se for uma missão eu ser prefeito da cidade, eu estou preparado para atender ela, para fazer frente a ela. Então eu tenho muito mais no sentido de fazer para servir a cidade do que me servir da cidade, né? Então eu não preciso da política, não vejo nada que as pessoas falam, mas e aí? Rapaz, eu estou até torcendo para não ganhar. Vocês querem saber, se eu ser honesto com vocês, porque a minha vida vai mudar tanto se eu virar prefeito, né? Porque a minha vida está muito boa, né? Mas eu estou preparado para fazer essa cidade. Estou preparado para fazer essa cidade ser um modelo de centro de serviços, ser um modelo que trabalha, que foca na qualidade da prestação de serviço, que se preocupa com o serviço para a população, o serviço que a cidade tem que prestar, porque na cidade
tem os serviços da cidade, os serviços que é público, e tem muitas empresas de serviços que prestam serviço da cidade. Essas empresas são absolutamente maltratadas pela cidade. E a população é absolutamente maltratada pela gestão, porque não presta nenhum tipo de serviço adequado. Por que o senhor se recusou a comparecer no debate da Gazeta do Povo? Eu me recusei por, assim, ó, eles mentiram, gente. Eles não fizeram um sorteio. Eles falaram que fizeram um sorteio. Eles não fizeram. E eu não aceitei a regra de ser colocado em segundo plano. Eles dividiram os 6 políticos e os 3 pequenos. Os 6, eles dizem que fizeram um sorteio entre eles, né? E nós 3 iríamos fazer um debate. Nós 3 num outro dia. E aí, nosso jornalista estava lá, me ligou, falei, não, eu não vou assim. Eu prefiro ir visitar uns comerciantes, conversar com uma empresa, que eu vou fazer muito mais voto do que debater com eles. Não é por aí. Eu preferiria participar de um sorteio, se eu caísse eu iria, porque faz parte da regra. Mas se é uma regra que tem preconceito, eu não sou obrigado a aceitar. Por isso que eu não aceitei. O candidato, em seu plano de governo, fala em desonerar a tarifa com taxas pagas pelos usuários, mas logo abaixo fala em uma troca de frota de ônibus por veículos mais sustentáveis. Atualmente, o custo dos poucos ônibus híbridos e com combustíveis movidos a biodiesel está incluso nas tarifas técnicas. O candidato pretende trocar a frota e desonerar a tarifa ao mesmo tempo? Como isso seria possível? Na verdade é que, talvez você não tenha entendido, talvez a pergunta foi feita antes, né? Com a mudança do jeito de fazer o negócio, que é focar no usuário, com o bilhete único, a gente quebra essa corrente perniciosa do sistema. Tem que reorganizar o sistema, porque vai acontecer. As pessoas vão passar a fazer o seu itinerário, elas não vão mais viajar pela cidade de terminal em terminal. Então, no primeiro momento, não tem condições de você fazer um investimento qualquer, você vai ter que ver como é que vai fazer. Né? Você vai desorganizar, o sistema vai ser desorganizado como ele é hoje. Porque hoje, as pessoas demoram em média o dobro do tempo para ir trabalhar e voltar para casa. Demora o dobro. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa demorar 2 horas. Uma pessoa que mora no Barreirinha, por exemplo, que trabalha na Água Verde, ela demora 2 horas para ir para o serviço, 2 horas para voltar. Se ela pegasse 2 ônibus, não fizesse a integração, ela demora 1 hora só. Então, o que vai acontecer? Na prática, as pessoas vão passar a pegar ônibus em outros itinerários, né? Vão fazer o seu itinerário. E aí eles vão usar o ônibus no conta-fluxo. Vai desorganizar, não vai concentrar todo mundo num terminal, depois todo mundo no outro, depois todo mundo no outro, né? Então, essa é uma mudança conceitual que muda tudo. Quando eu falo no meu plano eu coloquei viabilizar um VLT ou VLP, que tem uma diferença, é só uma questão tem uma diferença de operação, basicamente. É quase o mesmo custo, quando você vai implantar. Eu fiz a conta, como eu sou professor de matemática, né, eu costumo fazer conta tipo conta de padeiro, sabe? Você pega, faz um papel assim e faz a conta, né? Então, assim, eu vi quanto é que custa mais ou menos para fazer 1 quilômetro de VLP, ou VLT, e a conta é mais ou menos assim, $1 bilhão a gente faz os 2 eixos principais hoje do ônibus vermelho. Então, uns 4 bilhões de reais, né? Eles queriam gastar 7 bilhões para fazer um pedacinho do metrô. Se a gente conseguir viabilizar isso, a gente consegue fazer bastante. Mas quando eu falo do ônibus ainda, a gente quebrando... Candidato, a partir de agora a gente entra no seu tempo das considerações finais. Isso, eu vou só explicar aqui. Hoje os terminais, que a gente chama de terminal, se transformariam em estação. É uma diferença conceitual importante, né? Porque um terminal ele serve para as pessoas passarem por ele. Uma estação serve para as pessoas ficarem lá, entrarem, saírem, pode ter restaurante. É como um shopping. Então a ideia é você transformar os principais terminais num shopping. E aí você muda o custo. Esse shopping gera renda. E você muda a relação. Não precisa sair só da tarifa. Ele tem uma renda do sistema do sistema financeiro do negócio. E aí a gente começa a pensar em ter um valor diferenciado para estudante, a gente começa a pensar em ter, para a gente poder fazer uma política de transporte urbano melhor. Dentro do transporte urbano, eu queria só terminar, depois eu vou gastar uns minutinhos para considerações finais.
Dentro da mobilidade, que eu acho que é importante a gente pensar, é o seguinte: mobilidade é um problema de qualquer cidade do mundo, não é um problema de Curitiba, é um problema humano. Desde que inventaram essa maravilha chamada automóvel, a gente não larga a mão dele. A gente pode melhorar as coisas. Então, dentro de Curitiba, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um aplicativo, um sistema de vans executivas, para a gente tirar um pouco de carro da rua no horário de rush. Como é que é? Como uma van escolar pega as pessoas de uma região e leva na outra. Temos que ter um sistema de troca de caronas. Eu vou com o meu carro, você vai com o seu. Dia. 1 minuto e meio, candidato. E a gente precisa melhorar os acessos dos desvios, que a gente chama assim. Quem usa o Waze sabe. Tem um monte de desvios. Tem que melhorar e sinalizar bem eles. Tem que se pese, a nossa sinalização está muito ruim. Eu posso fazer só as considerações agora? Só vou precisar de uns 15 segundos. Bom, gente, a gente precisaria ter mais tempo para conversar um pouco mais sobre outras questões. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a paciência, né? Achei legal quando vocês ficaram rindo ali, ficou bem legal, né? Não sei se vocês vão votar para mim, mas gostei das risadas. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês assim, ó. Eu falei um pouco isso agora. A eleição da cidade é a eleição mais importante da vida das pessoas, mas para os políticos ela não é considerada assim. Eles pegam a nossa cidade, eles capturam a nossa cidade, eles se juntam em grupos, sempre nos mesmos grupos. Isso não é só Curitiba, sempre foi assim, para a próxima eleição. E eles usam o dinheiro e a estrutura da nossa cidade para eleger o governador e o senador nos 2 anos seguintes. Todas as cidades é assim. Então, a cidade é refém desse modelo político que a gente tem. E nesse ponto que eu disse para vocês, nesse momento em Curitiba, ou vocês votam 90 ou votam neles. E deixa como está. Obrigado. O Debate Unibrasil Especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.